Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós continuaremos com o tema sobre criação de revestimentos para vigas e pilares. Na videoaula anterior, nós estudamos 3 métodos diferentes para a criação de revestimentos para a estrutura. E agora nós veremos o 4º método. Por outro lado, se nós formos falar apenas de pilares, eu poderia dizer que seriam 5 métodos, pois nós já aprendemos também a criar as colunas de arquitetura. Porém, quando eu seleciono aqui uma coluna e venho até aqui em editar tipo, veja que nós temos o material apenas pintura, nós não temos o revestimento em argamassa. Então, agora, nós criaremos uma parede com a estrutura, digamos assim, oca, para que tenhamos revestimento em argamassa e também pintura em todos os lados. Vale também lembrar que se nós utilizarmos uma parede para revestir os pilares em vez de uma coluna arquitetônica, será mais fácil para inserirmos os rodapés, não precisaremos fazer por varredura. Além disto, se você for trabalhar também com quantitativo de materiais, a parede com a estrutura oca ficará mais precisa na montagem das tabelas. Vamos então primeiro verificar aqui os níveis desta coluna de arquitetura. Então veja que o deslocamento inferior está de menos 0,05 em relação ao pavimento térreo e o nível superior aqui no primeiro pavimento está com deslocamento de menos 0,2. Então, nós vamos utilizar esses dados para criarmos uma parede para revestirmos este pilar aqui, ok? Vamos então aqui para a arquitetura do pavimento térreo e vamos então trabalhar com este pilar. Sabemos que aqui nós temos o desenho do AutoCAD e aqui nós temos o pilar estrutural de 20 por 40. Vamos aqui, então, entrarmos aqui em parede. Vamos agora escolher aqui a parede externa de 25 com dupla pintura. Clique aqui em editar tipo. Clique agora em duplicar e nós vamos agora aqui, olha, estrutura parede de 25, dupla pintura e nós vamos colocar aqui estrutura, ok? Oca. Depois você pode dar o nome que você quiser. É apenas para fazermos mais rápido aqui. Ok. Agora aqui vamos até em estrutura. Como antes eu não estava me preocupando com a questão de quantitativo de materiais, eu acabei deixando aqui tudo como estrutura. E se o seu estiver como o meu, nós vamos fazer o seguinte. Aqui em estrutura, para argamassa, na verdade, você vai clicar, depois clica aqui nesta setinha e você vai colocar substrato, ok? Aqui em estrutura, pintura, nós vamos mudar para acabamento. E o mesmo aqui embaixo, veja só, argamassa do outro lado, substrato e aqui para a pintura, nós vamos deixar como acabamento. Agora, o seguinte, aqui em estrutura, o que é que nós temos? Alvenaria de tijolo. Nós vamos apagar esta estrutura, vamos criar uma camada de ar para ficarmos com a parede oca. E como nós já sabemos, para apagarmos aqui a estrutura, temos que selecionar e antes inserir uma outra, pois não podemos ficar sem nada aqui no núcleo. Então, aqui nós temos uma nova estrutura sem nenhum material, pois será oco. Então, vamos aqui repetir as dimensões da alvenaria em tijolo. Então, aqui ficará 0,2. E agora, podemos sim selecionar essa estrutura de alvenaria de tijolo e veja que agora habilitou o botão excluir. Agora, nós temos uma parede oca com 25 centímetros e revestimento dos dois lados. Você pode até clicar aqui em visualizar e veja só como a nossa parede está. Clique então em OK e agora OK novamente. E antes de desenharmos aqui, vamos simplesmente mudar agora aqui a restrição da base,
o deslocamento menos 0,05, ok? E aqui na restrição superior, nós vamos deixar para o primeiro pavimento com deslocamento de menos 0,2, para que acabe embaixo da laje. E antes de desenharmos a parede, vamos até aqui em linha de localização e podemos escolher aqui, olha, linha central no núcleo, ok? Vamos então desenhar aqui pelo centro. Lembrando apenas que esse trecho aqui é uma porta e aqui também. Então, nós temos, na verdade, apenas esse trecho aqui para criarmos a parede. Então, eu vou clicar aqui neste ponto e venho até este outro ponto aqui. E aqui está a nossa parede oca criada. Podemos fazer a mesma coisa aqui com esse outro pilar. Olha, venho daqui até aqui. Vamos, então, apertar ESC para encerrar e vamos voltar aqui para o 3D da arquitetura para ver como ficou. Veja só. Ficaram perfeitos. E agora, os revestimentos desses dois pilares já poderiam ser computados na tabela de quantitativo de materiais. Vamos agora fazer o revestimento para esta viga aqui, apenas como exemplo. Antes, temos que vir até aqui, no corte longitudinal, para vermos a altura. E vou mudar aqui o estilo visual para realista. Então, nós trabalhamos com as paredes com deslocamento aqui de menos 0,05. Porém, agora, para esta viga aqui, o deslocamento será maior. Vamos, então, tirar aqui a medida, olha, cota alinhada, a partir aqui do nível, tá ok? Então, vou clicar aqui no nível, venho até aqui a parte de baixo dessa viga e veja que ali ficou com 2,35. Porém, como nós queremos aqui um acabamento de 2,5 centímetros, então teremos que descontar aqui de 2,35 e resultará em 2,325, ok? Nós estamos trabalhando com o deslocamento em relação aqui ao nível do pavimento térreo. Vamos então voltar aqui para a planta de arquitetura do pavimento térreo e para facilitar a visualização das paredes que estão sendo criadas, eu vou mudar temporariamente a cor. Então, digite VG, vamos descer aqui um pouquinho mais e aqui em paredes nós vamos mudar aqui o padrão da coluna cortar. Então, clique aqui em sobrepor, vamos agora aqui no padrão colocar preenchimento sólido e a cor aqui, vamos escolher este vinho, tá ok? Pode ser esse vinho, ok, clique em ok, aplicar e ok. E veja aqui o que já aconteceu, como eu falei, apenas o revestimento agora ficou na cor vinho, porque a parede, na verdade, é oca. Vamos agora criar o revestimento da viga deste ponto até este outro ponto. Lembrando apenas que como a viga ficará acima de 1,20 m, que é a faixa da vista, ela não aparecerá aqui no pavimento térreo. Ela apareceria apenas lá no primeiro pavimento. Vamos então clicar mais uma vez aqui em arquitetura, parede arquitetônica. Vamos mudar apenas aqui o deslocamento do pavimento térreo. Em vez de menos 0,05, nós teremos agora positivo 2,325. Por que positivo? Porque a viga está acima do nível do térreo. Ela não está iniciando abaixo. Agora, clique aqui em aplicar e vamos então desenhar aqui mais uma vez pelo centro. Então, venho desse ponto até aqui este outro ponto. E veja que, como eu já falei para vocês, aqui apareceu um aviso dizendo que esta parede não vai aparecer nesta vista. Tudo bem, não tem problema. Vamos apertar ESC para encerrar e vamos voltar aqui para o 3D da arquitetura, que é o que importa realmente. Veja aqui, olha que bacana. A nossa viga já revestida e automaticamente já houve a junção do revestimento do pilar com o revestimento da viga. Vamos agora verificar como ficou o revestimento exatamente no corte que passa nesse trecho. No meu caso aqui é o corte de número 2. Então, vou ampliar um pouco mais e você já pode visualizar aqui.
Veja só a viga revestida. Porém, se você perceber bem, esta parede aqui que nós criamos ao redor da viga, ela tem um deslocamento de menos 20 em relação ao nível do primeiro pavimento. E por quê? Sendo que a estrutura vem até aqui a parte superior da laje. Simplesmente porque a parede do primeiro pavimento está descendo até exatamente o mesmo ponto onde termina a parede que criamos para revestir a viga. Agora, um outro detalhe. Se mudarmos aqui para o modo de linha oculta, você perceberá que nós temos mais traços aqui que corresponde à estrutura oca da parede. Se você quiser, então, utilizar o modo preto e branco para plotar o seu arquivo, você pode também vir aqui em Unir Geometria, seleciona primeiro a viga e depois você seleciona a parede. E veja que agora os traços diminuíram. Vamos voltar aqui para o modo realista para você perceber um outro detalhe. Veja que a parede está entrando aqui nesta laje. Como nós podemos fazer? Podemos utilizar aqui o Unir Geometria? Não, não podemos. Por quê? Porque esta parede aqui está no arquivo vinculado ou arquivo linkado chamado apartamento.rvt. Então, o que nós temos que fazer? Nós teremos que entrar no arquivo linkado e fazermos esta modificação aqui. Lembrando que este trecho aqui acabará exatamente na laje, que tem 15 centímetros de espessura. Abra, então, o arquivo do apartamento linkado em uma outra seção do Revit. E é exatamente esta parede aqui com a qual nós vamos trabalhar, uma vez que ela está espelhada. Vamos, então, aqui para a planta de arquitetura do primeiro pavimento. E agora eu farei o seguinte, traçarei um corte exatamente aqui nesse trecho, ok? Então, entro aqui agora no corte e vamos exatamente aqui onde ficaria a nossa varanda. Então, agora eu vou mudar aqui para o modo realista e vou mudar aqui para o nível de detalhe alto. Selecione então a parede e veja que ela tem apenas um grip e nós precisaremos de 2. Vamos então abrir o cadeado do revestimento do lado externo. Clique então aqui em editar tipo. Vamos agora aqui em estrutura, clicar em editar. Vamos aqui agora clicar em visualizar. E se você quiser, você também já pode arrumar aqui, olha. Em vez de estrutura, a argamassa será substrato e aqui a pintura será acabamento, ok? Aqui embaixo a mesma coisa, a argamassa será substrato e aqui embaixo será o acabamento. Vamos agora mudar aqui, em vez de planta de piso, vamos mudar para corte. Agora eu vou ampliar um pouco mais e vamos ver qual é o lado externo. Então, vou selecionar aqui o substrato da argamassa do lado externo e veja que é exatamente este lado aqui. Então, vou ampliar um pouco mais, vou clicar aqui em modificar. Agora, eu seleciono aqui a linha de baixo, abro o cadeado. Seleciono agora aqui a camada da pintura e também abro o cadeado. Agora, pode clicar em OK, aplicar. Vamos, então, fechar aqui esse quadro de visualização. Clique agora em OK. E agora sim, nós temos 2 gripes. E podemos fazer o seguinte, vem até aqui em modificar, alinhar. Vamos alinhar esta parte de baixo aqui da parede com a parte de baixo aqui do contrapiso. Então, agora selecione esta linha e agora esta daqui. Agora, vamos fazer o seguinte, selecione, temos 2 grips. Agora, você vai trazer apenas o revestimento até esta linha aqui de baixo. Prontinho, veja só como ficou. Vamos, então, salvar o arquivo. Vamos voltar aqui para o arquivo geral e vamos atualizar o link Revit. Vem, então, aqui em gerenciar. Vamos agora gerenciar vínculos e vamos, então, recarregar o arquivo do apartamento. Basta selecionar, clicar aqui em recarregar e depois em OK. E prontinho. Agora, a laje encontra-se com a viga, o revestimento fica perfeitamente aqui do lado externo
E aqui do lado interno, o revestimento de cima acaba no contrapiso e o revestimento aqui da viga de baixo acaba na parte inferior da laje. E como nós estamos trabalhando com um arquivo linkado e espelhado, aqui do outro lado, nós encontraremos a mesma situação. A parede acabando aqui em cima da laje, o revestimento interno acabando no contrapiso e o revestimento externo descendo até a parte inferior da laje. Porém, desse lado aqui, nós ainda não fizemos o revestimento da viga. Este artifício que nós acabamos de utilizar para trabalhar com revestimentos em arquivos linkados foi apenas um exemplo ilustrativo para que vocês conheçam e saibam como fazer se no futuro vocês forem trabalhar com um projeto maior de múltiplos pavimentos. Mas aqui, no caso deste curso, como o nosso objetivo é apenas o projeto humanizado, por esse motivo, então, eu voltarei novamente aqui para o arquivo do apartamento e ajustarei esta parede aqui como era antes. Então, eu venho até aqui em modificar, aqui em alinhar, vou simplesmente alinhar aqui esta parede. E agora eu posso fazer a mesma coisa, seleciono aqui embaixo e agora eu seleciono aqui o revestimento. Mas manterei com os dois gripes, caso eu precise no futuro mexer aqui nesse revestimento, ok? Então, vamos voltar aqui para a planta do primeiro pavimento. Eu vou apagar esse corte e agora eu voltarei aqui para o 3D e vou salvar o meu arquivo. Vamos retornar ao arquivo do edifício completo e vamos aqui em gerenciar vínculos e vamos mais uma vez carregar aqui o arquivo do apartamento, ok? Recarregar e aqui, ok. Prontinho. Vamos agora aqui para o 3D da arquitetura. E você não precisa se preocupar em fazer os revestimentos dos pilares e das vigas aqui do pavimento térreo, pois ainda nesse módulo nós faremos passo a passo toda a modelagem do pavimento térreo. E nos encontraremos na próxima videoaula para fazermos o revestimento aqui da laje de cobertura do volume da escada. Um abraço a todos e até mais!